Oi, oi, gente! Nossa, isso ficou muito Kéfera. Oi, gente! O vídeo de hoje... Fala aí, pessoal do primeiro ano, professor Charles de Química. Vou te dar umas dicas agora pro teu simulado, que é pra tu arrebentar nessa prova aí, certo? Legal! Bem louco! Empolgante! O que tu não pode esquecer para as dicas do teu simulado? Primeira coisa, sistemas materiais, né? Tu vai ter que saber diferenciar ali uma substância pura, uma mistura, as características dessas substâncias, né? Ver ponto de fusão constante, ponto de ebulição constante. Um fator bastante importante dentro da substância pura é a densidade. Então tu vai ter que trabalhar com a densidade, tu vai ter que trabalhar com o cálculo da densidade, que é a relação da massa pelo volume da substância. Diferença entre mistura homogênea, mistura heterogênea, entender um pouquinho ali da diferença entre fase e componente, né? Tudo num contexto ambiental, num contexto industrial, né? Vou aplicar uma mistura homogênea, uma mistura heterogênea e o processo de separação dessas misturas, né? Entender que eu tenho a filtração, eu tenho a decantação, eu tenho a destilação simples, a destilação fracionada, eu tenho a flotação, eu tenho a separação magnética. Então todos esses processos de separação de misturas também são bastante importantes. Depois também o que tu vai ter que dar uma olhadinha lá, pessoal. Toda aquela história do átomo, né? Tudo aquilo que a gente conversou em sala de aula, né? A história do átomo. Começar lá nos modelos de Dalton, que é a bola de bilhar, no modelo de Thomson, né, que é o pudim de passas. Depois entra o modelo de Rutherford, que é o modelo planetário. Lembrar, núcleo, prótons e nêutrons, elétrons ao redor na eletrosfera. Fica ligado nas deficiências do modelo de Rutherford. O modelo de Rutherford teve várias deficiências e por isso veio Bohr para ajudar. O que Bohr fez? Bohr comprovou que os elétrons giravam ao redor do núcleo em camadas eletrônicas e que esses elétrons que ocupam determinados níveis sofrem transições eletrônicas. Então tu tem que saber as transições eletrônicas e o que elas vão gerar. Elas vão gerar as cores, né, dentro do espectro eletromagnético. Então o elétron ele absorve a energia, ele pula para uma camada mais afastada. No momento em que ele volta, ele emite exatamente essa quantidade de energia que ele absorveu na forma de uma onda eletromagnética. Essa onda eletromagnética chega até os nossos olhos e o nosso cérebro interpreta como uma cor. Tu tem que saber isso, que foi o modelo de Bohr. Depois, mais na parte de atomística, então falando da estrutura do átomo, saber o que tem no núcleo, o que tem na eletrosfera, né? Saber que o número atômico é o número de prótons, e esse número de prótons é a identidade do átomo, é ele que vai dizer a qual átomo estamos nos referindo, né? Lembrar que o número de massa é o número de prótons mais nêutrons que estão no núcleo. Lembrar também que não significa que o elétron não possui massa. Só que a massa dele, quando comparada com a massa do próton e do nêutron, ela é praticamente desprezível. Atentar principalmente também para a questão de quando o átomo perde essa neutralidade. Lembrar que um átomo neutro é aquele átomo que possui o número de prótons igual ao número de elétrons, né? O número de cargas positivas igual ao número de cargas negativas, e que no momento em que um átomo perde ou ganha elétrons, ele perde essa neutralidade. Então ele pode se transformar num cátion quando ele perde elétrons e adquire a carga positiva. Lembra daquela dica do cátion lá em sala de aula que tu não vai esquecer. Ânion é aquele que vai receber elétrons, então ele vai ficar com um excesso de carga negativa, então a carga dele é negativa. E fica atento também com a distribuição eletrônica desses íons. Então o diagrama de Linus Pauling tem que estar na ponta da língua, na ponta da caneta. Tu vai ter que montar o diagrama de Linus Pauling num cantinho lá do simulado e usar ele para determinar a distribuição eletrônica, a camada de valência e o subnível mais energético. Ficar ligado também nas semelhanças atômicas, né? A gente fala em isótopos, isóbaros, isoeletrônicos, né? Isótonos, lembrar todas essas características aí. Tu vai ter que saber também a clássica diferença entre fenômenos físicos e fenômenos químicos. Tu vai ter que entender que um fenômeno físico é aquele reversível, né? Em que eu posso voltar a ter a matéria com as propriedades físicas novamente, e o fenômeno químico é aquele irreversível, em que os reagentes se transformaram em produtos. Houve formação de novas substâncias. Então tu tem que ficar ligado nisso, né? Fenômeno químico sempre irreversível. Então eram essas as minhas dicas, pessoal. Fica um abraço para vocês, uma boa prova e foco aí. Tchau! É o bichão mesmo, hein, doido?